Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga Carolina Cota, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. Faço parte da equipe do Mentes Funcionais. Estou aqui hoje, junto com a Nelma, que irá se apresentar, para trazer para vocês o esquema, o que é a terapia do esquema e os esquemas tão falados, e as semelhanças e diferenças entre a terapia do esquema e a terapia cognitivo-comportamental. Olá, pessoal. Sou Nelma Moura, psicóloga em Belo Horizonte, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. Também faço parte da equipe Mentes Funcionais e vai ser muito bom estar aqui falando para vocês sobre a TCC e, em especial, a terapia do esquema. Então, como eu já adiantei, vamos trazer aqui o do que é a terapia do esquema, né, Nelmi? Assim, a gente tem visto que é uma abordagem muito recente, muito nova, que veio da década de 90. A gente tem ouvido falar muito sobre ela. E a gente queria que vocês entendessem o porquê desse grande interesse, essa paixão que nós duas compartilhamos também, né? Vocês vão entender um pouco do que é o modelo. E como eu adiantei, a terapia do esquema ela surgiu na década de 90 com o Jeffrey Young, e ele trouxe esse modelo teórico clínico para poder expandir a terapia cognitivo-comportamental. Então, nos seus estudos, lá no seu trabalho direto com Aaron Beck, ele identificou que muitos pacientes entendiam racionalmente o modelo da terapia, né, porque tem essa parte psicoeducativa, mas que não fazia sentido emocionalmente. Então, assim, logicamente, né, dentro dos aspectos cognitivos, os pacientes entendiam muito bem o que acontecia, essa parte racional, mas emocionalmente isso deixava de fazer sentido. Pode falar, né, o que é importante que a gente pode pensar aqui é que ele foi um aluno, né, do Beck. Ele estudou muito a TCC, e a TCC padrão é a sua referência maior, né? Sim. Então, a terapia do esquema, ela é uma expansão da TCC padrão, né? Então, é isso que a gente vai tentar colocar aqui. O que tem de semelhanças e o que tem de diferença. Porque é importante que a gente entenda isso. A terapia do esquema, ela veio, né, como uma referência importante, principal da TCC padrão, mas também o Young buscou estudar a teoria do apego, então o Bowlby tem uma importância muito grande quando a gente pensa em terapia do esquema, que é um modelo clínico e um modelo teórico integrativo. Tem também influências da psicanálise, tem influência do construtivismo, né? Tem influência da Gestalt. Então, a Gestalt entra também com grandes contribuições, em especial nas técnicas vivenciais. Exato. Foi um modelo integrativo e que veio assim para somar e explicar e lidar com esses pacientes que eram mais refratários. A princípio ela veio para isso, assim, para suprir essa, diria que assim, uma lacuna que a gente, né, que os profissionais, na verdade, eles percebiam. E Jeffrey Young criou esse modelo para dar conta dos casos mais graves, transtornos de personalidade. Só que como ele desenvolveu um modelo teórico muito consistente, ele fez com que a gente entendesse como que a personalidade se desenvolve. Então, como ele conseguiu explicar a formação dos esquemas, né, dos EIDs, dos esquemas iniciais desadaptativos tão bem, fazendo essa integração de algumas teorias, a gente acaba utilizando também esse modelo para trabalhar com pacientes que tenham aí transtornos do eixo 1, seja um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, crônico, pessoas que também buscam autoconhecimento de uma forma geral. Então, é hoje um modelo que assim veio para atender os casos mais graves, os casos refratários, mas que atende a qualquer tipo de transtorno,
salvo algumas exceções que a gente vai fazer aqui um pouquinho mais para frente, tá? Então... O que é importante, eu acho, né, Carol, a gente lembrar o pessoal que quando o Yang ele constrói esse modelo integrativo, ele queria, em especial, que o paciente pudesse compreender, ter acesso, como que é esse modelo de tratamento. Que o paciente pudesse entender, pudesse usar as expressões que o terapeuta está usando, pudesse trazer para a sua vida, né, tudo aquilo que ele será psicoeducado dentro do processo terapêutico. Então, é um processo que é ativo, a gente vai apresentar essas semelhanças, inclusive com a TCC, mas é aquele cuidado especial com o paciente, que ele tem uma compreensão do que acontece com ele. Isso é uma das coisas mais bonitas desse processo. E entrando, então, nas semelhanças, uma semelhança começa pelo próprio conceito do que são os esquemas, né? Então, assim, para a TCC, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia do esquema têm em comum esse conceito de esquemas, que são as crenças mais enraizadas que a pessoa faz, aquela leitura que ela faz do mundo, que é composta aí de pensamentos, a parte motivacional, um esquema motivacional, compõe também as emoções, a contribuição genética, ela é extremamente importante, os fatores genéticos que são inatos, os mecanismos de enfrentamento e as influências da cultura que fazem parte da constituição da personalidade do sujeito. Então, as duas têm esse entendimento de crenças e esquemas muito similar, né? Para poder entender a personalidade. Eu acho que também é muito bacana a gente pensar qual que é o outro ponto em comum. É o alto nível de colaboração entre paciente e terapeuta. Então, é preciso lembrar que quando a gente pensa num processo terapêutico, é preciso lembrar que ele tem que ser dinâmico. E é isso que é uma coisa muito bacana, né? Nas duas abordagens, aliás, melhor dizendo, os dois modelos, né? Que a abordagem é a mesma. É essa questão onde o paciente tem um papel ativo e o terapeuta também. Então, o paciente tem que se colocar. Por exemplo, ao fazer um para casa, ele tem esse papel ativo. Ao ser psicoeducado, para ter esse papel ativo, e o terapeuta, ao dirigir o tratamento, ele também assume esse papel ativo. Ele é mais diretivo, ele se organiza, ele pontua, né? Ele esclarece, ele psicoeduca. Então, esse é um ponto também bacana nos dois modelos. Um outro ponto também é que os dois, né, tanto a TCC quanto a TE, elas reconhecem a necessidade de focar nos aspectos conscientes e inconscientes do paciente. E aqui o conceito de inconsciente não é aquilo que está escondido e que a gente não tem acesso, é muito diferente daquele conceito freudiano, que a gente tem mais conhecimento, né? Eu diria assim. Então, o que é consciente, o que é inconsciente, a gente consegue ter acesso a isso. E os dois aspectos são extremamente relevantes, tanto para a TCC quanto para a terapia do esquema. E sabe de uma outra semelhança que é assim muito interessante? É que tanto a TCC padrão quanto a terapia do esquema, elas trabalham com evidências. Então, não é um achismo, não é, quem sabe, não. Nós baseamos em uma ciência. Então, trabalhamos com evidências. O que pode me mostrar, por exemplo, desse pensamento que é só um pensamento, ou que é parte verdadeiro, ou que é integralmente verdadeiro, ou totalmente apenas um pensamento, e não um fato. Então, essa busca de evidências, ela traz, né, uma clareza, traz um discernimento
para o paciente e para o terapeuta de qual é o caminho que precisam ser traçados. Né? Está indo tudo bem? Está tendo esclarecimento? Busca entender o que é objetivo e subjetivo. Exato. E não só no trabalho, né, Nelminha? Assim, os dois modelos, os próprios modelos, eles têm evidências científicas de comprovação e eficácia. Então, se você realmente for pesquisar, olha, a TCC ela funciona mesmo? A gente tem pesquisas que comprovam isso. E a terapia do esquema também. Então, são modelos teóricos consistentes, com evidências científicas, e é o mesmo que a gente tenta fazer com os nossos pacientes, é buscar essas evidências também na realidade, né? Além disso, os dois modelos compartilham de técnicas, né? Tanto de mudança cognitiva quanto a comportamental. Então, a gente faz esse monitoramento de pensamentos, a gente faz o ensaio comportamental, porque é tudo baseado em evidências, né? Sim. E uma coisa também que é essencial, né, nos dois modelos, é a psicoeducação. Então, se eu trabalho com pensamento, emoção e comportamento, né, e eles estão interligados, nós vamos pensar o quê? Que eu, se sou o paciente, preciso ter um entendimento, uma compreensão. Então, eu preciso aprender a identificar, nomear, né, uma emoção. Aí nós vamos psicoeducar o que são as emoções básicas, o que são as emoções secundárias, como é que elas se dão e como é que elas se dão na interação com os meus pensamentos e com os meus comportamentos. Então, a psicoeducação, ela é peça fundamental dos dois modelos. Por quê? Porque muitas vezes, né, a pessoa não foi psicoeducada emocionalmente. Então, ela precisa ter um entendimento. Olha, como eu me sinto, interfere na maneira como eu penso e na maneira como eu ajo. E muitas vezes, a maneira como eu penso, né, pode estar carregada de pensamentos distorcidos. E o que traz muitas vezes problemas ou alguns transtornos, né? Por exemplo, a depressão, pensamentos extremamente negativistas, desesperançosos. Então, é preciso que a pessoa que está se submetendo à terapia, ela compreenda, olha, esse problema advém de uma série de emoções e pensamentos e comportamentos, inclusive comportamentos autoderrotistas, que a gente chama de autossabotadores, e que eu preciso entender que há uma relação, há uma interligação. E cabe ao terapeuta psicoeducar o paciente. Então, esta é uma postura ao psicoeducar que ela começa desde a primeira sessão até o encerramento do processo, nos dois modelos. E a psicoeducação ela é tão importante, né? Assim, ela já era tão importante e relevante na TCC, que foi inclusive o que fez com que o Jeffrey Young formulasse esse modelo clínico com essa mesma facilidade de compartilhar, né, a teoria com o paciente. Ele falou, olha, eu quero um modelo que eu possa compartilhar com o meu paciente. Da mesma forma como eu tenho na TCC, eu quero um modelo clínico para eu conseguir compartilhar e facilitar esse entendimento para os meus pacientes. Então, o Jeffrey, ele realmente permaneceu com essa mesma configuração, e é por isso que a psicoeducação, como a Nelma explicou muito bem, é extremamente importante em todo o processo, né? E é uma coisa importante da gente lembrar, né, Carol, para quem está nos assistindo, é que tanto na TCC padrão quanto na terapia de esquema, os autores tiveram o cuidado de escrever livros próprios para os pacientes, para psicoeducar, né? Sim. E um outro ponto que faz parte dessa psicoeducação é compartilhar com o paciente a conceituação do caso. Isso eu acho lindo, assim, nas duas, né? Isso, a gente já tinha isso na TCC. Verdade. E continua na terapia do esquema. É o mais bonito que eu vejo, assim, desse modelo.
você poder entender como é que o paciente funciona, você observar essa relação entre pensamento, emoção e comportamento, você compartilhar isso com ele. Mostrar para ele, olha como é que você funciona, olha se isso daqui faz algum sentido para você. De novo, não é achismo, é baseado em evidências, em tudo que a gente já levantou aqui. Veja se isso faz sentido para você. Então, isso é lindo e é um grande diferencial, assim, que eu particularmente enxergo também nas duas teorias, né? E tem um detalhe que é importante, que é a tarefa de casa, né? A tarefa de casa, ela é muito própria desse modelo clínico e teórico da TCC e da terapia do esquema. Qual que é a importância da tarefa de casa? É exatamente que o paciente, um dia, ele está sendo tratado, ele está sendo cuidado, ele está sendo instruído pelo terapeuta a como fazer, né, para aprender a gerenciar as suas emoções, como fazer para lidar com os pensamentos distorcidos, por exemplo, uma reestruturação cognitiva, como fazer para descobrir quais são os gatilhos para comportamentos autodestrutivos, e aí ele vai levar isso para fora do consultório. Porque primeiro, o modelo é o terapeuta. Aí ele usa de modelo e sai e leva para o seu dia a dia, para as várias esferas da sua vida, tarefas, por exemplo, de habilidades sociais, alguém que ficou, né, em um episódio depressivo ou vem de forma recorrente, né, com o transtorno da depressão, de humor, e aí ele vai aprender como eu vou novamente, ou pela primeira vez, aprender a lidar melhor no trato com as outras pessoas. Já que, né, uma das coisas que fica presente, às vezes, numa depressão, é o isolamento social. Então, a tarefa de casa, ela é fundamental, porque é a chance que o paciente tem de se comprometer mais uma vez com o seu tratamento e de experimentar. Ele está ensaiando, ele está aprendendo, ele está exercitando a ser o seu próprio terapeuta. Que assim será quando ele receber uma alta do processo terapêutico. Exatamente. Pessoal, essas foram as semelhanças, né, que a gente quis trazer aqui entre os dois modelos. E agora a gente vai, então, para uma parte que é das diferenças. Então, tá, entendi o que elas têm em comum, que elas têm, que a TE conservou da terapia cognitivo-comportamental, mas agora eu quero saber, então, o que diferencia da TCC padrão. Então, primeiro ponto que a gente, né, vai chamar a atenção aqui é com relação às necessidades básicas emocionais. Então, Jeffrey Young, ele traz esse conceito, esse entendimento de que as necessidades emocionais básicas, elas são um dos fatores e são extremamente importantes aí para a constituição da personalidade, da formação dos esquemas. Sim. Extremamente relevante. Então, ele aprofunda nessas necessidades emocionais básicas. Eu aprofundo naqueles 5 domínios que englobam aí a necessidade de afeto, de proteção, de segurança, de empatia, de cuidado, de amor, autonomia, limites realistas, lazer, espontaneidade. Então, ele vai aprofundar no entendimento dessas necessidades, quais foram atendidas ou não, ou quais foram supridas em excesso desde a infância até a adolescência e início da fase adulta. Enquanto na TCC padrão não existe esse aprofundamento no que você, enquanto adulto, precisava, que você não teve. Então, essa é uma diferença bem relevante que a gente observa entre as duas abordagens, os dois modelos, né? Os dois modelos, como eu tinha falado das abordagens. Você falou das abordagens, fiquei. Os dois modelos. É porque até você me fez pensar aqui, Carol, uma coisa que é importante a gente esclarecer para as pessoas. Sim. Que é o seguinte, a diferença, ou melhor, as diferenças, elas estão na ênfase.
Não são coisas assim, divergências gritantes, mas que separam, né? Pois se é uma expansão, então será a ênfase. Então, por exemplo, se a gente for pensar uma próxima diferença, aquela pessoa que chega para buscar um tratamento em TCC padrão, o terapeuta vai se ocupar inicialmente de identificar os pensamentos automáticos. Ele quer trabalhar uma reestruturação cognitiva, ele quer fazer uma flexibilização de pensamentos. Então, o primeiro foco dele, né, a primeira atenção, onde vai conduzir, o que eu vou trabalhar primeiro? Então, ele se ocupa desses pensamentos automáticos, que tem sua importância, claro que tem. Mas, às vezes, é um paciente que já está, por exemplo, num transtorno que já está crônico, um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de humor, por exemplo, né, uma depressão que já está recorrente, cronificou. E aí, a terapia do esquema, onde que ela vai pôr o seu foco? Exatamente nisso que a Carol inicialmente falou, das necessidades emocionais básicas, que foram atendidas ou não atendidas, nos esquemas iniciais desadaptativos, nos estilos de enfrentamento, nos modos. Então, é como se a gente dissesse assim, né? Muito parecido, se a gente fosse dizer, no senso comum. A terapia do esquema trabalha lá o que é nuclear, vai lá no fundo, no que é bem lá nuclear, e a TCC padrão, ela trabalha com o que está lá mais aparecendo, que são os pensamentos automáticos, né? Que podem, muitas vezes, estar trazendo uma série de prejuízos para aquele paciente naquele momento. Que é exatamente esse o ponto, né? Uma outra diferença que a gente observa, mas é que é a diferença de ênfase, como a Nelminha bem colocou assim, acho que ela destacou muito bem o que é a diferença. A diferença é que uma dá ênfase a um ponto, que é quando o paciente chega, eu vou ver o que é padrão, né? O que se repete há mais tempo e o que é apenas situacional. Aquilo que é situacional, que é do aqui e agora, que os sintomas estão mais fortes, mais intensos, mais perceptíveis, eu entro com a TCC, né? E aí entra um outro ponto importante aqui da gente deixar claro, é que não é que a TCC ela não aprofunde, ela não trabalha as crenças centrais. Ela trabalha, sim, as crenças centrais. Só que a terapia do esquema, ela vai ter um olhar bem mais voltado para a infância, para a origem, para as experiências repetidas que a pessoa teve. Então, a gente se detém mais nesse histórico, né, de vida. E aí, o terapeuta do esquema, ele tem essa liberdade, ele precisa, para poder se movimentar entre passado e presente. Para eu poder conseguir identificar isso, exatamente o que se repete, o que vem lá da minha origem até hoje, que hoje não funciona mais. A TCC não, ela vê assim, olha, isso é situacional, então é TCC, que ela tem estratégias, ela tem recursos muito bons para poder trabalhar o aqui e agora, né? A parte sintomática, né? Isso mesmo. E eu acho que é importante também a gente salientar uma coisa aqui, que é o seguinte. Quanto às técnicas, né? Lá na TCC não prioriza técnica de imagem mental. Não prioriza. Lembra que é a questão da ênfase. Mas, por exemplo, um terapeuta utilizando a TCC padrão, ele pode fazer, às vezes, um ensaio comportamental com que o paciente se imagine uma determinada cena, por exemplo, de habilidade social. Como que ele vai se virar ao aproximar de alguém para ele se comunicar, para ele ser mais assertivo. Então, o terapeuta pode pedir para ele se imaginar naquela situação e descrever. Mas a TCC padrão, ela não prioriza a imagem mental. Já o Jung, quando ele
né? Trouxe, agregou, incluiu a Gestalt, permitiu trabalhar com imagens mentais, com diálogos, com cadeira, ou seja, nós trabalhamos na terapia do esquema com estratégias vivenciais, que podem ser, né, muito ricas, muito agregadoras de valor para o paciente. Por quê? Porque ele vai além. É aquilo que a Carol colocou. Eu posso entender emocionalmente. Se nós trabalhamos, por exemplo, a cadeira transformacional, né, com o crítico interior, eu posso entender na ordem das emoções, na ordem do meu corpo, o que significa a presença desse crítico interior na minha vida. Porque lá no trabalho com técnicas cognitivas, houve uma compreensão cognitiva. Exato. E é aqui, quando eu trago para a cadeira transformacional, é a hora de eu entender emocionalmente. A mesma coisa nas imagens mentais, a mesma coisa nos diálogos. Então, essa expansão que é tão significativa, é tão importante, para não dizer que é essencial. Exatamente. Que é o que realmente destaca, né? Assim, da TE, é esse acesso, esse entendimento emocional. Eu não fico só na parte cognitiva, né? Da troca das cadeiras, da parte racional, do que eu penso, do que eu entendo. Eu entro em contato com aquilo que está dentro de mim, né? Com as minhas emoções. Porque é aquilo, né, Carol, que nós que somos terapeutas do esquema e também da TCC, mas tem aquele amor, aquele grudinho com a terapia do esquema, né? É que a gente sabe que na TE, por exemplo, na atividade a gente chama de TE, nós lançamos mão de estratégias cognitivas, comportamentais, experienciais e interpessoais. Então, essa expansão, para vocês verem até que ponto que ela amplia, é um outro universo. Se dá uma ênfase especial para as emoções, né? Para como eu posso entender nas sensações corporais o que está guardado em mim e que talvez, por ter acontecido quando eu era muito pequenininha, lá na minha fase pré-verbal, eu não consigo expressar em palavras, mas quando a Carol colocou anteriormente, que está no inconsciente significa nessas memórias afetivas. Então, nas sensações corporais, essas memórias afetivas, elas vêm. Então, é a hora que eu posso ter acesso, né, a essas emoções que estão tão guardadinhas há tanto tempo. Exato, Nelminha. E uma outra diferença, e que também ela é extremamente relevante, que aí entra de novo na questão da ênfase, é que a relação terapêutica para a TCC padrão, ela é um veículo para poder motivar o paciente a aderir ao tratamento. Então, a gente usa, né, o que a gente tem com o paciente para poder motivar e fazer com que ele faça as tarefas de casa. As tarefas de casa, elas são importantes, né? Então, o paciente ali, ele fica 50 minutos dentro da sessão com o seu terapeuta. Para ele realmente ter uma mudança efetiva, ele precisa levar e se estender além da terapia, né? Isso. Que a Nelminha falou bem aí das tarefas de casa. Então, a relação terapêutica na TCC padrão, ela está dentro disso. Já na terapia do esquema, a relação terapêutica, ela é instrumento de mudança. A gente usar a nossa relação para poder identificar os esquemas, para poder ativar os esquemas e para poder mudar, atender às necessidades emocionais que o meu paciente não teve atendida. Ou para poder dar um limite, né, para o que ele teve em excesso, mas sempre respeitando o setting terapêutico. Então, dentro dos limites dessa relação, porque continua sendo terapeuta e paciente, então tem o limite, o
terapeuta ele vai utilizar isso para poder reparar essas necessidades do paciente. E aí ele traz dois conceitos, né, que a gente não é o objetivo aqui estender nisso, que é a reparação parental limitada e a confrontação empática. São dois, eu diria assim, duas ferramentas que a gente tem, né, do terapeuta para utilizar com o paciente dentro dessa relação e que são extremamente poderosas, né? E que, de novo, faz os olhos da gente assim brilharem quando a gente estuda a terapia do esquema. Pois é, Carol, e isso que você fala é verdade. A gente realmente fica com o olhinho brilhando, né? Quando nós falamos de terapia de esquema. Por quê, gente? Porque permite, né, a gente pensar numa outra diferença entre a TCC padrão e a terapia do esquema. A terapia cognitivo-comportamental, ela prioriza alteração comportamental específica na circunstância atual. E ela tem protocolos espetaculares de eficiência e eficácia, né? Então, por exemplo, a gente já falou um pouquinho aqui antes. Se alguém chega, né, está com uma depressão leve a moderada, existe protocolos para ativação comportamental, aonde é possível ser trabalhado, né, como fazer, né, atividades, exercícios, comportamentos, onde eu vou colaborar para a melhora do meu humor. Então, a TCC, ela tem protocolos que são muito bons, são muito eficazes, né? Mas ela tem o objetivo de diminuir aquele sintoma. E isso também é muito importante. Então, se há alguém que depois vai querer estender o seu processo terapêutico, ou se na avaliação do terapeuta é importante que se estenda, aí depois desse sintoma diminuído, a TE vai se ocupar com o quê? Com a mudança de padrões que estão mais arraigados, que foram desenvolvidos lá junto com o desenvolvimento de esquemas iniciais desadaptativos. Sim. Então, quando a gente pensa nessa diferença, significa também pensar na expansão. Eu vou mais longe. Então, há pessoas que se beneficiam extremamente com a aplicação, né, da TCC, se submetendo como pacientes da TCC, e há pacientes que também se beneficiam extremamente quando se submetem à terapia do esquema. E aí, cabe ao terapeuta avaliar junto com o seu paciente se será uma TCC padrão, se será uma terapia do esquema, ou se vai inicialmente trabalhar com a TCC e depois passar a ministrar, né, a terapia do esquema. Então, gente, é isso, é a ênfase, né? Mas benefícios, as pessoas têm os dois, e são muitos os benefícios. São né? muitos. Eu e Carol mesmo podemos afirmar, né? Já passamos por processo terapêutico, já nos submetemos lá quando a gente iniciou, né, na TCC e em terapia do esquema. Sim. E podemos lançar mão, né, desses dois modelos como modelos muito fortes, muito significativos e que realmente apresentam uma eficácia. Sim. Gente, assim, para quem não conhece a terapia do esquema, a gente deixa aqui acho que a gente deixou bastante nessa pitada, assim, esse convite de vale a pena se aprofundar, vale a pena conhecer um pouco mais. Ou se você não conhece nem a TCC nem a TE, conheçam. Tanto para o terapeuta, assim, o consultório de vocês, ele muda. Eu tenho certeza que isso vai dar segurança para vocês trabalharem com os pacientes de vocês. E mais do que isso, vai dar resultado para os pacientes. Então, pensando nessas pessoas que a gente quer tanto cuidar e quer tanto ajudar, eu vejo essa abordagem como um diferencial que vem para agregar, né? Então, se você é paciente,
está aí em dúvida, né, entre os modelos, qual que eu faço? Toda hora me perguntam isso, porque tem psicanálise, tem humanista, tem isso. Cada uma tem a sua particularidade, mas não tem jeito, a gente está aqui para defender terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, fortemente, porque a gente vivenciou isso, né? Mais que estudar, a gente não é só estudar, a gente tem que vivenciar aquilo na pele, assim, lá dentro, para poder falar, olha, isso realmente é bom, né? Olha, e isso que a Carol está falando é tão significativo, porque o que nós observamos? Quando nós duas damos aulas, né, que nós damos aulas em capacitação de terapia do esquema, em workshops, o que a gente observa? A gente observa que as pessoas realmente elas vão ver que faz muito sentido, né? Quando eu posso levar algo para o meu paciente, que ele compreende, que ele entende, que faz sentido, que eu posso levar a possibilidade de uma emoção, de um comportamento, de um pensamento, que agora vão ficar mais claros. E na terapia do esquema, de ter a chance de serem reparados emocionalmente, que é a experiência emocional corretiva. E quero deixar aqui para vocês, né, em especial os profissionais da psicologia, que o que eu observo? Quando eu estou fazendo, né, o papel de supervisoras com colegas, o quanto que esses colegas vêm dizendo, olha, eu estou assim impressionado. Como é possível fazer tanta diferença ao trabalhar com terapia do esquema? Porque realmente ela é abrangente, ela é integradora. E eu vou olhar para aquele meu paciente com muito interesse. É com interesse genuíno. E isso é que nos possibilita, né, ao trabalhar com terapia no esquema. Gente, é simplesmente assim, sensacional. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Sem dúvidas! Como a gente tem um tempo, e o objetivo também é deixar essa pitadinha aí, com esse gosto de quero mais, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de tema que vocês queiram ouvir, né? Que a gente traga aqui, né, no canal do Mentes, podem deixar sugestões, podem procurar a gente também aí nas mídias, né? Cada uma no seu canal, no Instagram. Sim. Também, que nós estamos à disposição, né? Oh, com certeza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nossa, fiquei aqui pensando depois que eu ouvi vocês, nos procurem, estamos à disposição. Será um prazer, porque é o que a gente vai repetir. Os nossos olhos brilham quando a gente fala daquilo que a gente ama fazer, que é sermos terapeutas dedicadas e atenciosas com quem vem até nós para pedir ajuda. É isso. Foi um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E aí?